Descrição técnica do código de problema OBDI: mau funcionamento do circuito indicador da vela incandescente, aquecedor. O que isso significa? Este código de diagnóstico de falha, DTC, é um código genérico do trem de força, o que significa que se aplica a todos os veículos mais recentes de 1996, Volkswagen, Audi, Isuzu, Dodge, Ford, etc. Embora genéricas, as etapas específicas de reparo podem variar dependendo da marca, modelo. Quando encontro um código P0381 armazenado, sei que o módulo de controle do trem de força, PCM, detectou um mau funcionamento no circuito indicador do aquecedor da vela de incandescência. Este código é usado exclusivamente em veículos movidos a diesel. As velas incandescentes do motor a diesel são usadas para aumentar a temperatura do cilindro nos motores a diesel, especificamente durante condições de partida a frio. A alta compressão é usada para causar combustão do combustível nos motores a diesel. Como as taxas de compressão são tão extremas, os blocos de motores a diesel são tipicamente mais densos e pesados do que os blocos de motores a gasolina. Isso pode levar a temperaturas reduzidas do cilindro, o que dificulta a partida do motor a diesel, especialmente em condições de clima frio. Como os motores a diesel geram combustão sem faísca, a temperatura do cilindro é crucial para a eficiência da partida a frio. A temperatura do cilindro aumenta quando a tensão é aplicada às velas de incandescência e elas literalmente começam a brilhar em vermelho quente. A maioria dos veículos equipados com OBDI usa uma vela incandescente por cilindro, mas algumas aplicações usam menos bujões, colocados estrategicamente dentro do coletor de admissão ou da cabeça do cilindro. A voltagem do aquecedor da vela incandescente é normalmente controlada pelo PCM, mas alguns veículos também são equipados com um controlador de aquecedor de vela incandescente independente. Outros possuem um controlador de aquecedor de vela integrado no PCM. O controlador da vela de incandescência usa sinais de entrada do sensor de temperatura do líquido de arrefecimento do motor e do sensor de temperatura do ar ambiente para calcular a estratégia de ativação da vela de incandescência. Quando o controlador reconhece que as condições justificam a ativação das velas de incandescência, um sinal de saída é enviado para um relé temporizador de velas de incandescência que permite que a tensão da bateria alcance as velas de incandescência. Como as velas de incandescência são aterradas pelo bloco do motor ou cabeça do cilindro, elas ficam muito quentes e começam a brilhar quando a tensão da bateria é aplicada. A operação da vela incandescente só ocorre quando a temperatura do motor está abaixo de uma temperatura programada. Uma vela de incandescência típica do motor a diesel, incluída no circuito de controle do aquecedor da vela de incandescência, está o indicador da vela de incandescência. O indicador da vela de incandescência é uma luz de aviso integrada no painel de instrumentos que acende quando as velas de incandescência aquecedor estão em operação. Durante condições de partida a frio, o indicador da vela de incandescência normalmente fica aceso depois que a chave de ignição é colocada na posição ligada e apaga antes de dar partida no motor. Este curto período de tempo permite que as velas incandescentes energizadas aqueçam os cilindros antes de tentar dar partida no motor. O indicador da vela de incandescência foi projetado para alertar o motorista de que as velas de incandescência estão em operação. Se o PCM detectar um problema no circuito que controla o indicador da vela de incandescência aquecedor, um P0381 será armazenado e uma lâmpada indicadora de mau funcionamento poderá acender. Gravidade e sintomas: a operação da vela incandescente provavelmente será desativada se um código P0381 for armazenado, portanto deve ser considerado uma condição grave. Os sintomas de um código P0381 podem incluir partida atrasada do motor, especialmente durante períodos de clima extremamente frio, fumo excessivo do escapamento, nenhuma iluminação indicadora das velas de incandescência, iluminação constante do indicador das velas de incandescência. Causas: as possíveis causas desse código de motor incluem lâmpada com defeito nas lâmpadas incandescentes, relé defeituoso do plug de incandescência, aquecedor, mau funcionamento do controlador do plug de incandescência, aquecedor, circuito indicador de plug de incandescência, aquecedor aberto ou em curto, placa de circuito do painel de instrumentos com defeito. Procedimentos de diagnóstico e reparo: um bom ponto de partida é sempre verificar os boletins de serviço técnico TSB para seu veículo em particular. Seu problema pode ser um
problema conhecido, com uma correção conhecida lançada pelo fabricante e pode economizar tempo e dinheiro durante o diagnóstico. Você precisará de um scanner, um volt, ohmímetro digital, DVOM, e uma fonte de informações respeitável do veículo como o Data DIY para diagnosticar um código P0381. Normalmente, começo meu diagnóstico com uma inspeção visual de toda a fiação e conectores relacionados ao sistema. Nesse caso, eu também testaria todos os fusíveis e links fusíveis relacionados às velas, aquecedor, medidores e indicadores. Eu continuaria conectando o scanner ao conector de diagnóstico do veículo para recuperar os códigos armazenados e congelar os dados do quadro. Eu anotaria essas informações. Se esse código for intermitente, pode ser útil. Em seguida, limparia os códigos e operaria a vela aquecedor para ver se ela é redefinida imediatamente. Se o P0381 for zerado, consulte a fonte de informações do veículo para obter as especificações de design do relé do sistema. Use o DVOM para testar circuitos e relés do sistema. Faça os reparos conforme necessário e teste novamente o sistema. Se o indicador do aquecedor da vela de incandescência não acender, suspeite de um circuito aberto, de um relé com defeito ou de um controlador incorreto do temporizador da vela de incandescência. Se o indicador do aquecedor da vela de incandescência permanecer aceso, suspeite de um circuito em curto para alimentar ou de uma placa de circuito do painel de instrumentos com defeito. Se o indicador da vela de incandescência parecer funcionar normalmente e o P0381 continuar a redefinir, suspeite de uma vela de incandescência defeituosa ou de um circuito de aquecedor, vela de incandescência aberto. Notas adicionais de diagnóstico: um método fácil de testar as velas de incandescência é removê-las do motor, aterrá-las e aplicar 12 volts. Se a vela começar a brilhar, está funcionando corretamente. Caso contrário, substitua a vela de incandescência.